O Casão era o principal jogo da rodada, é eleito por muita gente. Ó, esse aqui é o jogo da rodada. E entregou mesmo, né? Foi um bom jogo dos dois lados, mesmo o Fluminense que perdeu, fez um bom jogo. E o Palmeiras se aproveita desse momento esquisito do Flamengo, que é o competidor dele, na verdade, no Campeonato Brasileiro, e vai fazendo ponto. O jogo foi aberto, né? Eu gostei muito do jogo porque foi aberto. Os times atacavam, tinha espaço para contra-ataque de um lado e de outro, bola na trave, jogou o Vitor Roque. Tá numa fase incrível, é um ótimo centroavante. Eu acho que, na minha opinião, ele está conquistando uma vaga na lista final do Ancelotti, porque ele é muito agressivo, ele vai para cima, ele no mano a mano, no corpo a corpo, apesar de ser menor que a maioria dos zagueiros, ele é forte fisicamente, resiste, e eu acho que é um jogador imprescindível dentro de um grupo de 26 que você vai levar para uma Copa. Um jogador com essa característica brigador, como é o Vitor Roque, que não desiste nenhuma jogada, é imprescindível. Para mim foi pênalti, os dois, né? Mas isso daí foi pênalti. O goleiro sai na direção do atacante e cai, e o atacante tira a bola da direção do goleiro, e o goleiro bate nele, é pênalti, gente. Não importa se está tirando o corpo, se foi sem querer, se não foi sem querer, se o atacante faz de propósito, que a maioria do atacante faz de propósito, dá um biquinho na bola, a bola vai para qualquer lugar. E só espera o goleiro que saiu no chão bater nele, e ele nem precisa se jogar, cai mesmo, né? Que ele está em velocidade para lá. O goleiro vem em velocidade para cá, bateu, caiu. Então, para mim, foi pênalti. Não é um erro do Fábio, tá? Todos os goleiros, a grande maioria, 99% dos goleiros, saem dessa maneira quando vem o atacante frente a frente. A maioria. Eu acho que o Cássio é um dos poucos que fica de pé, esperando, dando a responsabilidade para o atacante resolver. Né? Porque quando o goleiro sai assim, ele resolve para o atacante. O Fábio, qualquer um, saiu assim, resolve. O atacante está em dúvida, está nervoso frente a frente com o goleiro, ele tira a bola da direção e pênalti. O Palmeiras agora, o Abel, ele tem a mentalidade de tentar ganhar tudo. Não é só porque o Palmeiras está jogando toda hora em Barueri que ele não poupou. Ele só vai poupar os jogadores do Palmeiras, os principais, quando coincidir com o Libertadores. E eu acho que só lá na fase de mata-mata. Eu acho que na primeira fase, como ele já fez, ele poupa na Libertadores para jogar o Brasileiro. Ele já fez isso muitas vezes. Então, a mentalidade do Abel, e esse time do Palmeiras foi feito, esse elenco do Palmeiras foi criado para disputar tudo, gente. Não faz sentido poupar no Brasileiro para jogar com o São Paulo no domingo, semifinal do Campeonato Paulista. Um time que contrata, que gasta o que o Palmeiras gastou o ano passado, que faz um elenco desse tipo, que gastou esse ano com Arias, né? Trouxe um jogador importante. Não pode ficar poupando por causa que é Campeonato Paulista, Brasileiro ou qualquer coisa. Você tem um time ali que, cara, você tem que fazer esse elenco jogar, você tem que disputar os títulos que vem pela frente. Você só vai poupar na hora que ralar. Você vai jogar com mata-mata com o Corinthians na Libertadores, por exemplo, e tem um Campeonato Brasileiro no domingo, ok. Você vai dar uma poupada, né? Porque um clássico, e além de um clássico, é uma competição importante. Agora, no Campeonato Paulista, não é que eu não dou importância ao Paulista, é que coincidiu nesse ano de ser Paulista e Brasileiro juntos. Então, quem tem ambição, põe para jogar. Quem não tem ambição no Brasileiro, poupa e pode dar sorte de ganhar o jogo, como o São Paulo ganhou e como o Corinthians empatou. Né? Boa. Coloca na tela aí, porque a Barueri, né? O Palmeiras não gosta de Barueri, o palmeirense não gosta, não sei o que e tal. Tem uma sequência de bons resultados. É uma série invicta do Palmeiras em Barueri. Já são aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos do Palmeiras que não perde em Barueri. Empatou um jogo apenas contra o Guarani e o resto só vitórias. Júlio Gomes. E aí o Palmeiras vai abrindo aí 10 pontos. Abrindo não, com 10 pontos na liderança do campeonato. Quero saber qual a sua opinião, se há dúvida se foi pênalti ou se não foi. E é isso aí.
Não, para mim o pênalti é bastante claro. Bom, eu não preciso nem falar mais nada, porque o Casão acho que resumiu exatamente o que eu penso e com a autoridade de quem já esteve lá, né? O atacante bota a bola, o goleiro sai que nem maluco ali, na tentativa de pegar, de abafar a bola, não consegue alcançar a bola, interrompe a passagem do atacante. Para mim não tem dúvida nenhuma desse lance. Se tocou mais, se tocou menos. O Vitor Roque não tem nenhum interesse em se jogar, ele ia fazer o gol. Quer dizer, então para mim não tem muita discussão nesse lance, não. Seria o VAR caçando a intensidade da relada da luva no cadarço, sabe? Para mim não tem muita história nesse pênalti para contar, não. Eu brinquei até ontem à noite lá no nosso outro CNPJ, lá no Band Esportes, foi a rodada do au que vale ao estadual. Porque um monte de time colocando o time reserva, pensando logicamente nos clássicos, nas partidas decisivas de estadual para frente. O Fluminense foi um deles. Não foi reserva, mas tirou alguns jogadores, né? Na defesa principalmente, em relação ao time que jogou contra o Vasco e que vai jogar de novo contra o Vasco agora no final de semana. E o interessante é que, ainda assim, o Fluminense fez um grande jogo. Eu achei o melhor jogo do campeonato até agora. Muito boa partida entre Palmeiras e Fluminense. Muito bem jogada, muito bem disputada, aberta. Raro ver o Palmeiras fazer um jogo em que ele se expõe da maneira como estava exposto, ainda que eu acho que isso tem a ver muito com a capacidade técnica do Fluminense, que escalou um time meio esquisito ali, com Ganso e Lúcio Acosta e o Serna por um lado, o Savarino pelo outro, sem um atacante fixo, mas às vezes não dá certo, às vezes o time fica totalmente sem referência na área e não machuca, mas o Fluminense machucou. Tomou 2 gols em 15 minutos, mas depois dominou todo o primeiro tempo. Acho até que merecia ter empatado no primeiro tempo. E a sorte do Palmeiras para o segundo tempo foi o Lúcio Acosta ter saído machucado no fim do primeiro tempo, que é o jogador mais quente do Fluminense na temporada, está jogando muito. Vamos ver qual vai ser a extensão dessa lesão. Para mim, Tirone, Arnaldo, Casão, o Fluminense é o que todo mundo achava que ia ser o Cruzeiro. O Fluminense, para mim, é o maior candidato à terceira força desse campeonato. Um time que, se o Flamengo e o Palmeiras derraparem, vai estar lá prontinho para disputar o título. Se eles não derraparem, muito bem, vai acabar em terceiro lugar. Para mim, o Fluminense é o grande candidato a isso na temporada e que pode sim ameaçar o Flamengo no Carioca, os dois na Libertadores. Ainda mais agora, a gente vai falar mais do Bahia, mas ainda mais agora com um brasileiro a menos ainda na Libertadores. Sobram muito poucos candidatos para competirem com o Flamengo e com o Palmeiras na Libertadores. Para mim, o Fluminense é o mais forte deles, ao lado do Corinthians. Na Libertadores, acho que o Corinthians é tão forte quanto o Fluminense. No Campeonato Brasileiro, acho que não. Então, era um jogo realmente de 6 pontos. Para mim, o Palmeiras estava enfrentando um time que disputa o mesmo campeonato dele, ao contrário da maioria dos times que ele enfrenta no Campeonato Brasileiro. E conseguiu ganhar. Como o Arnaldo já dissecou aí a tabela, o Palmeiras não está negociando. Tem o contexto, né? Realmente não tinha viagem no caminho, jogou em casa, não tinha muito por que poupar ontem, mas o outro poupou. E você, num jogo de 6 pontos. Então eu acho que o Palmeiras está muito claro qual o grande objetivo do Palmeiras, é jogar o brasileiro com força máxima sempre, a não ser que aconteça algum caso muito extra ali, que obrigue o Abel a fazer alguma coisa diferente. Então, enquanto está todo mundo negociando, o Palmeiras não. E por isso que é líder.